o tema de hoje, fé madura ou fé imatura? Tá? Então eu quero que você responda essa pergunta aqui hoje. Como que você considera a sua fé? Uma fé madura ou uma fé imatura? Se você pudesse responder, pense aí. Você vai fazer um checklist aqui hoje. No final da pregação você vai responder para si mesmo se você tem uma fé madura ou uma fé imatura. O que é uma fé imatura? Infantil, né? Inferior à idade que você possui, né? Uma fé que ainda precisa crescer, precisa amadurecer. Isso é uma fé imatura, tá? E nós temos que chegar na fé madura. E a minha pregação aqui hoje, essa devocional, está baseada na seguinte pergunta aqui, ó. Quais são as características de uma fé imatura? Segundo o capítulo 2 de Tiago. Quais são as características de uma fé imatura? Nós vamos ver aqui algumas características, tá? A primeira característica, uma fé meramente intelectual. Então está lá Tiago 2,14, que diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então veja bem, vamos entender aqui a primeira questão. Como que é uma fé imatura? É uma fé intelectual, ou seja, é uma fé no campo das ideias, é uma fé que fica muito na teoria, sabe? Fala demais, fala, mas não pratica, né? É uma fé que fica no campo das ideias, mas não vem para a ação. É uma fé que tem que descer para o coração, uma fé que tem que mexer com a gente, tem que vir para a ação, lágrima nos olhos, coração ardendo pelas coisas do reino, sair do campo das ideias, do discurso, ir para uma fé ativa, uma fé morta e para uma fé viva, né? Olha o que fala aqui Tiago capítulo 2, verso 14 na tela. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ou seja, é uma fé falsa, é uma fé deficiente. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Ou seja, o que adianta falar e não viver? O que adianta falar, discurso e sem prática, né? Tiago fala, não é assim, meus irmãos, não é assim que tem que ser. A fé não pode ser essa fé intelectual, tem que ser uma fé de ação, né? Essa é a primeira característica da fé imatura. A segunda característica de uma fé imatura, uma fé sem ação. Verso 15, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Então o Tiago aqui dá um exemplo muito claro aqui, muito prático. Tiago é um livro prático, por isso que nos ensina a ter uma fé, a ter uma vida cristã amadurecida, né? Porque é prático, muito prático. Então, vamos lá, um exemplo aqui Tiago fala, vem uma pessoa, ali fala se um irmão ou irmã, né? Ou seja, uma pessoa da igreja, vem para a igreja carecido de roupa, ou carecido de alimento, né? O que você vai fazer? Né? Você vai ajudar, ou vai dizer não? Né? Não é comigo essa história. Então vamos pensar, um homem na igreja tem 20 camisas na igreja, lá no seu armário, ele tem 20 camisas no seu guarda-roupa. Chega um irmão na igreja que não tem uma, né? A irmã da igreja tem 20 vestidos, mas chega uma irmã que não tem nenhum, né? E aí, além de você não doar uma camisa ou um vestido para quem precisa, você fala assim para ela, ide em paz, né? Olha as palavras, né? Ide em paz, né? Sem contudo, diz Tiago, ajudar, né? Ou seja, melhor ficar quieto, né? Porque eu acho que a pior coisa que tem quando alguém pede ajuda para você e você não dá, e você fala assim, Deus te abençoe, né? E você não ajudou e falou, Deus te abençoe. Você fica com raiva de você, fala, pô, não fica quieto, né? Já que não ajudou, não fala Deus te abençoe, né? Porque é uma palavra vazia. Deus te abençoe, por que você não abençoa? Né? Deus usa você para abençoar, né? Então, é uma fé sem ação. Ide em paz, né? Aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo.
Então é uma fé muito no campo assim, né, das ideias, e não uma fé sadia, nem prática. Tem uma história na Bíblia, que é muito conhecida, que é a parábola do bom samaritano. Essa história ficou muito conhecida no nosso vocabulário, até mesmo a gente fala assim, olha aí o bom samaritano, né? Por quê? Porque é por causa da Bíblia mesmo. Quando alguém faz uma boa ação, alguém fala assim, você deu uma de bom samaritano. Porque ela já faz parte realmente do nosso vocabulário, nossa cultura. Tem instituições de caridade no Brasil, ou hospitais no Brasil, que chamam o bom samaritano. Porque é baseada na Bíblia, é uma história muito linda que Jesus contou, uma parábola. E nessa parábola, Jesus falou de 4 leis. Primeira lei, a lei da selva. Jesus falou que um homem vinha andando no caminho, e de repente os ladrões vieram, assaltaram ele, e não só assaltaram, mas bateram, espancaram, roubaram a sua roupa, e deixaram aquele homem lá, como morto lá, no chão. É a lei da selva. A segunda lei, a lei do descaso. Diz a Bíblia que veio o sacerdote, ele passou, viu o homem no chão lá, e passou de largo, não fez nada para ajudar. E veja que o sacerdote, quem que era o sacerdote? Era o pastor da época, né? Era o religioso da época, o sacerdote, não fez nada. Então você imagine Jesus falando essa parábola, como que ele foi pesado no seu público que ouvia. Ele condenou a própria igreja, o próprio sistema religioso da época. Vem depois do sacerdote, vem o levita, a lei do mau exemplo. Por quê? O sacerdote é superior ao levita, o chefe do levita é o sacerdote. Então, como o sacerdote não fez nada, o levita pensou, se meu patrão não fez nada, eu vou fazer. Se o meu líder não fez, por que eu faria? E também passou de largo, foi embora. E veio atrás desse sacerdote do levita, veio o samaritano. E esse samaritano, não sei se você sabe, mas a palavra samaritano era um grupo que não se dava com os judeus na época. Eles tinham uma rixa, judeus e samaritanos. E Jesus colocou o principal personagem dessa parábola como em destaque. E esse samaritano, então, ele está andando ali, ele vê um homem no chão, diz que ele coloca aquele homem sobre o seu cavalo, leva na hospedaria, dá remédio, fala, olha, o que tiver de custo eu vou pagar. Ele ajuda aquele homem. Então veja que o sacerdote não fez nada, o levita não fez nada, e o samaritano, que era um povo que não se dava com os judeus, fez. Ali, quando Jesus conta essa parábola, irmãos, ele está falando de uma quebra de um paradigma de que os judeus é um povo perfeito. Não era. Nós temos falhas dentro do sistema religioso e precisam ser corrigidas. Jesus estava falando isso. Então aquele samaritano, ele fez o quê? Algo que os religiosos da época não fizeram. É interessante que nessa parábola nós temos vários personagens. Temos o ladrão, temos o homem assaltado, ferido, machucado, temos o sacerdote, o levita, o samaritano e até o dono da hospedaria. Várias pessoas. Mas o nome dessa parábola ficou conhecido como a parábola do bom samaritano. Não ficou conhecida como a parábola do ladrão, a palavra do homem machucado, a parábola do dono da hospedaria, não, ficou conhecida como a parábola do bom samaritano. Por quê? Porque o personagem que nos internece, que nos mostra o que deve ser feito, que nos aquece o coração, é o samaritano. Esse é o exemplo na parábola. Esse samaritano é o nosso herói, é o personagem principal. E aquele homem, então, ele fez o que deveria ser feito, que era ajudar o seu próximo. E realmente é o que Jesus nos ensinou. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí se resume os 2 mandamentos. É um mandamento vertical, você e Deus, e um mandamento horizontal, você e o próximo. 1 João, chega a ser duro, ele fala assim, como alguém pode dizer que ama a Deus que não vê e odeia o seu irmão que vê? Como? Que contradição. Como alguém pode dizer assim, eu amo Deus e odeio o meu próximo? Contraditório. É contraditório. Então, o Tiago aqui, o apóstolo Tiago, aqui ele está nos ensinando
que nós devemos realmente ter uma fé muito prática, muito do dia a dia, e não somente uma fé no campo das ideias. A terceira característica dessa fé imatura é que ela é uma fé incompleta. Olha o que diz o verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. A carta de Tiago foi uma das cartas que tiveram mais contradição, discussões em cima dela na história do cristianismo, dos livros canônicos. Por quê? Porque parece que Lutero, por exemplo, o reformador Lutero, ele achava que Tiago estava contradizendo Paulo. Por quê? Porque Paulo fala lá em Efésios, né? Ele fala assim, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de obras, né? É de Deus, para que ninguém se glorie. Ou seja, então Paulo é muito claro, ele fala assim, que não é as obras que nos salvam. E Tiago, meus irmãos, não está contradizendo Paulo. Por mais que houve esse debate na igreja cristã, mas não é isso que Tiago está dizendo. O que Tiago está dizendo é complementando Paulo. Ou seja, sim, somos salvos pela fé, né? Mas somos salvos pela fé para as boas obras. Ou seja, as boas obras é o sinal da sua salvação. As boas obras é sinal de que você é salvo. Pelos frutos vos conhecereis, disse Jesus. Então não é só falar que é salvo, tem que mostrar que é salvo. E a forma de você mostrar que é salvo é as obras. A gente não crê que as boas obras vão salvar ninguém, até porque por mais que você seja o maior voluntário, generoso, doador da causa dos pobres, enfim, você nunca vai ser salvo por isso. Porque você peca em tantas coisas, você peca em pensamentos, em atitudes, em ações. Você já nasceu no pecado, diz a Bíblia. Não, você não pode ser salvo pelas suas obras. A salvação é por Cristo Jesus, é pela cruz de Jesus, é pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Isso é uma primícia da igreja protestante. Mas, irmãos, os que são salvos fazem boas obras. Ou seja, um completa o outro. Paulo completa Tiago, Tiago completa Paulo. Não há contradição aqui. Então Tiago está correto. Como a salvação é recebida? Paulo diz, pela fé. Como a fé é reconhecida? Tiago diz, pelas obras. Está tudo certo. Está tudo resolvido, né? Então a gente precisa entender que realmente uma fé que não vai para a ação, uma fé que não tem prática, fica só na teoria, é uma fé incompleta. Tiago fala, mostra-me tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Ou seja, né, sair do discurso e ir para a prática, ir para a ação. E quarto e último lugar, uma característica aqui da fé imatura, uma fé que trata as pessoas de forma diferente. Tiago 2, versículo 1, voltei lá no comecinho do Tiago 2 agora. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos em trajes de luxo, entrar também algum pobre adrajoso e tratar-des com deferência, o que tem os trajes de luxo e disserdes? Tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés. Irmãos, o que Tiago está falando aqui? Vamos um dia, quem sabe um dia nós vamos fazer um teatro aqui na igreja, vamos combinar com alguém assim, para colocar uma roupa assim bem suja, né? Aqui fala andrajoso, né? O finalzinho do verso 2, andrajoso significa sujeira. Vamos lá pegar alguém assim escondido aqui, colocar uma roupa bem suja assim, e falar assim, cara, você vai lá na igreja, vamos ver a reação das pessoas, né? Aí a pessoa vai entrar, sentar no meio de vocês aí. Nós vamos ver a reação, até do pastor também, né? Quem sabe nem eu precisava saber esse teatro, né? Como será que a gente vai tratar essa pessoa?
né? Aí, Tiago fala então, vamos pensar, entra em vossa sinagoga. O que é a sinagoga? É a igreja, está lá no verso 2. Se portanto entrar na vossa sinagoga, né, algum homem com anéis de ouro, né? Então imagine aquele homem assim que entra, um rico, né? Bem ricão, ricaço. Ele chega aí na frente da igreja para a Ferrari na frente. Aí entra cheio de anel de ouro, roupa chique, né? Aí todo mundo, ó, fulano está aí, o pastor, o ciclano está aí, hein? O prefeito, o ciclano, o vereador, o governador, o deputado, o senador, o delegado, o juiz, sei lá. Está aí. Como que a gente vai tratar? Ô fulano, não, vem aqui. Senta aqui no púlpito, né? Lembra aquelas igrejas que antes tinha aquelas cadeiras assim no fundo, né? Senta aqui na frente, né, o senhor meritíssimo, né? Porque vão tratar bem, né? É um deputado estadual, vem na igreja, né? E o pobre? Ó, você vai sentar lá naquele banquinho, lá no fundo, lá, e não fica no chão aí, né? Não tem lugar para você aqui não, né? O que é isso? Isso chama-se acepção de pessoas. Alguém se trata de forma A, alguém se trata de forma B. Tiago fala ali, né? Versículo 1. Senhor, em acepção de pessoas, né? Acepção de pessoas, tá? Então, irmãos, Tiago fala assim, que isso é errado a gente fazer isso, né? É errado a gente tratar as pessoas pela aparência. É errado a gente tratar alguém pela cor da pele, pela sua roupa, ou pelo dinheiro que ela tem. Quando você vê Jesus andando nessa terra, quando ele andou aqui na Galileia, ali em Jerusalém, e na Judéia, você vê Jesus, ele conversava com todo mundo, gente. Jesus, ele tratava o rico, o pobre, o judeu, o gentil, o homem, a mulher, a criança. Todo mundo ele tratava, todo mundo ele conversava. Publicano, quem é o publicano? Cobrador de impostos, Zaqueu, ele conversou com Zaqueu. A mulher samaritana, que tinha 4 maridos. Ou seja, todo mundo ele tratava bem, Jesus Cristo. Ele nos ensinou isso, irmãos. A gente não deve tratar ninguém diferente. Não deve tratar, eu vou tratar bem, porque você tem bem, você tem riqueza, você pode fazer algo por mim, e aí você que não tem nada, eu vou tratar você mal. Não, a gente não pode fazer isso, Tiago fala. Isso é uma fé imatura, uma fé egoísta. A fé madura é aquela fé que vê todo mundo igual, todo mundo é filho de Deus. Agora veja bem, não vamos entender mal o Tiago. A pobreza, meus irmãos, não é sinônimo de salvação. Sabia que tem pobre orgulhoso, tem pobre avarento, tem pobre egoísta? Tem. Tem rico generoso. Tem rico que é mais humilde que muito pobre. Tem muitos ricos que fazem o bem. Então, a gente não está falando aqui de que ser pobre é salvo, o rico está perdido. Não. Só que nós temos que tomar cuidado em nosso julgamento com as pessoas. Julgamento. Todos são bem-vindos na igreja. Todos fazem parte do reino. Todos precisam ser evangelizados. Todos precisam ser alcançados pela palavra de Deus, né? O problema não é ter dinheiro não, gente. O problema é ser avarento. O problema é viver e morrer pelo dinheiro. O problema não é ter dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então, todos são bem-vindos no reino de Deus. E os pobres também. Todos são bem-vindos. Todos, Jesus fala, vinde a mim. Todos são bem-vindos a vir. Vinde a mim, todos que estão sobrecarregados. Tem muito rico com depressão, gente. Tem muito rico com depressão. O evangelho é para esses também. O evangelho é para todos. Mas a nossa posição não deve ser tratar melhor um ou tratar melhor outro, porque tem um bem ou não tem um bem. Aí que está o ponto da mensagem? Nós temos que tratar todos da mesma maneira.
Ah, você tem funcionário? Trate bem o seu funcionário. Trate bem pessoas que estão abaixo da sua liderança. Não é porque você está numa posição de líder que você pode destratar uma pessoa. Você que tem uma diarista na sua casa, trate com respeito. Trate com respeito, porque imagine se fosse você no lugar dela. Imagine se você tivesse submeter a uma patroa que te humilha, que te maltrata. Você já sentiu isso alguma vez na sua vida, ser maltratado por alguém? Porque ela precisa do seu salário, mas ela não precisa ser humilhada e nem maltratada. Então nós como cristãos, irmãos, temos que tratar todos com respeito. Tanto o nosso patrão quanto o nosso empregado. Tanto os que estão acima de nós quanto os que estão abaixo. Tanto os pobres quanto os ricos. Os brancos quanto os negros. Homens e mulheres, crianças, todos nós temos que tratar com o mesmo respeito. Isso que a palavra de Deus nos ensina. É isso que Tiago trata aqui. Para finalizar, 2 exemplos ainda no capítulo 2, o exemplo de Abraão e Raabe. Capítulo 2, verso 21, fala assim, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque. Aqui, só para a gente concluir, nós temos 2 exemplos, né? Abraão, que vocês conhecem bem, e Raabe. Vocês sabem quem é Raabe? Raabe foi uma prostituta, no livro de Josué, que quando o povo de Deus estava avançando na terra, eles encontraram essa mulher lá, a Raabe. Então veja que são pessoas diferentes, 2 exemplos aqui diferentes. Abraão, judeu, Raabe, gentia. Abraão, um homem, um patriarca, Raabe, uma prostituta, né? Então totalmente diferente. Mas Tiago fala dos 2 exemplos aqui para nós. Então, vamos começar com Abraão. O que Abraão fez? Capítulo 22 de Gênesis. Deus falou para ele dar o filho dele em sacrifício. Ele era doido por um filho, Abraão. Ele e a mulher dele, mas era um estéril. Deus deu aquele filho, Isaque. Mas aquele filho, quando cresceu, Deus fala assim para ele: vai agora e me entrega em sacrifício no Monte Moriá. O que ele faz? Ele vai e entrega. E na hora que ele vai fazer o holocausto do filho, Deus fala: para, Abraão, eu já vi que a sua fé tem ação, sua fé é madura, eu pedi e você fez. Então, a fé de Abraão é uma fé prática. Deus pede, eu faço. Fé e obras. Fé e obras. O segundo exemplo, Raabe, verso 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe? Olha, fala meretriz, né? Que é uma prostituta, numa linguagem mais aberta aqui. Quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? O segundo exemplo é Raabe. Aquela mulher, ela creu na mensagem do povo de Deus, e ela não só creu, mas ela agiu, ela protegeu os espias. Ela deu um abrigo para eles, ajudou eles a irem embora, os fez partir por outro caminho. Ou seja, a fé dela foi uma fé prática, ela agiu, colocou em ação. Por isso o exemplo de Raabe, segundo Tiago. E sabia que Raabe está na genealogia de Jesus? Lá em Mateus fala assim: fulano gerou ciclano, ciclano gerou ciclano, Raabe gerou fulano, gerou Jesus. Ela está na genealogia de Jesus. Você vê que na genealogia de Jesus tem pessoas que têm um passado obscuro, mas Deus transformou essas pessoas. Então, a Raabe, ela mostrou uma fé prática, não uma fé oca. Sabe o que é coisa oca? Oca é quando não tem nada dentro, é vazio. Vazio dentro é oco. A nossa fé, irmãos, não pode ser uma fé oca. Tem que ser cheia essa fé. Tem que ter coisa dentro. Não tem que ficar só no campo das ideias, da teoria, mas tem que ser a prática da fé. Deixa eu contar uma historinha aqui para finalizar essa pregação. Eu ouvi um pastor pregando uma vez, o pastor Abe Uber, Igreja da Paz. É uma igreja imensa, e eles trabalham com células. Eles têm muitas e muitas células. E aí, ele conta, eu guardei essa pregação dele, ele conta que um dia,
um membro da sua célula, um líder de uma das células da igreja, melhor dizendo, estava passando na rua e encontrou uma pessoa moribunda na rua, embriagada, deitado na sarjeta. E esse líder da célula colocou esse cara, estava de moto, parou a moto, viu a pessoa, sentiu o desejo de ajudar aquela pessoa, mas ele estava de moto, viu que o cara não tinha, estava meio embriagado, chamou um táxi, falou: ô taxista, põe esse cara no carro e me segue, eu quero levar lá em casa, vou dar um banho nele. Irmãos, esse bêbado entrou no táxi meio perdido e falou assim: o que está acontecendo? O taxista falou assim: não sei, um homem passou aqui, me ligou de moto, estou seguindo ele. Eu acho que o bêbado falou: estou sendo sequestrado. O rapaz deu um banho nele, o líder de célula, disse: cara, mudar de vida, meu amigo, Deus tem um propósito na sua vida, está passando ali, você sentir vontade de ajudar, começar uma nova vida, vamos sair dessa bebedeira. Não, eu moro na casa tal, foi lá, levou ele, a família, agradeceu, tudo beleza. Esse homem se reabilitou, esse homem embriagado conseguiu vencer a bebida, e um dia foi chegar a ser líder de célula. E um dia o pastor Abe Uber chegou na célula, visitando a célula, muitas células da igreja, falou assim: ô irmão, como que você chegou na igreja? Ele contou essa história: pastor, um dia eu estava na rua embriagado, e um irmão da sua igreja passou lá, me colocou dentro de um táxi, e eu achava que estava sendo sequestrado, mas ele estava me levando para a casa dele, para me dar um banho, e para me dar uma nova oportunidade, e hoje eu sou uma nova criatura. Eu acho que essa é uma fé em ação, né? Um lindo testemunho, Então, irmãos, o que Tiago nos propõe é isso, a gente pensar que nossa fé tem que ser prática, nossa fé tem que sair do campo das ideias e ir para a ação, nossa fé precisa sair da infância, não fazer acepção de pessoas, não julgar as pessoas pela roupa, não desprezar os pobres. É isso que Tiago nos convida nessa noite. Nos convida a uma fé de ter um coração generoso, de dividir às vezes uma roupa com quem precisa, um alimento. Uma vez eu vi uma pegadinha daquelas pegadinhas do SBT, do Ivo Holanda. Eu gosto demais do Ivo Holanda, assisti todas já no YouTube. E ele se faz de um andrajoso, de um mendigo. E as pessoas estão almoçando na mesa, ele chega e senta na mesa das pessoas. E as pessoas ficam constrangidas. Sai daqui, senta para lá. E o Ivo Holanda, ele gosta de provocar, né? Ele pega a mão no prato, tira o arroz, manda lá, tira o frango do prato, ele provoca. Mas a reação das pessoas: sentou na minha mesa, peraí, sai para lá, vem aqui não tem outra mesa não? Então assim, irmãos, eu sei que essa mensagem mexe muito com a gente, mas não é o pastor Daniel que está falando não aqui. Quem está falando conosco é a Bíblia Sagrada. Pense nisso, procure de alguma forma pensar de como você pode praticar essa mensagem durante essa semana.